Bom dia. Agora sim. Abram comigo a Bíblia no Salmo 134. Eu vou ler e expor os 3 versículos desse salmo. Salmo 134. Prestem atenção à leitura da palavra de Deus. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, o Senhor é maravilhoso. Nós viemos aqui e estamos todos conectados e em espírito de culto para bendizer seu nome e para ouvir como servir melhor segundo a sua palavra. Essa é a nossa vontade. Que a gente termine esse momento mais disposto a servir ao Senhor e a bendizer o seu nome. Amém. Essa semana foi dia do diácono e nada mais justo do que a gente falar sobre serviço, sendo isso que é o que o diácono faz, né? O que a palavra diácono significa. Esse salmo é um salmo, um cântico de romagem, um salmo de romagem. É um daqueles salmos que os israelitas cantavam enquanto peregrinavam, enquanto caminhavam para Jerusalém. Veja, em algumas ocasiões no ano, todos os israelitas se reuniam em Jerusalém. Eles caminhavam então dos mais longínquas partes do reino até a capital. Durante essa caminhada, eles cantavam. Na Bíblia do Salmo 120 ao 134, nós temos 15 salmos que eles usavam nessas viagens. Veja, a ideia desse salmo não é simplesmente que ele cantasse para o tempo passar mais rápido. Não era que ele cantasse para que não visse o tempo passar. Mas esses salmos eles existiam para ir ensinando o povo, para ir mostrando para o povo o que ele precisava fazer, como ele colocava sua confiança em Deus. Esse é o último desses salmos que a gente tem na Bíblia. Esse salmo parece retratar a chegada deles em Jerusalém. Então, aqui eles estão se dirigindo aos sacerdotes, aqueles que não fizeram a caminhada, não fizeram a peregrinação, porque já estavam em Jerusalém. Então eles chegavam em Jerusalém cantando: vocês, sacerdotes, bendigam a Deus. Esse salmo é um salmo que eles falam e eles têm uma resposta. Veja, os 2 primeiros versículos são as pessoas falando aos sacerdotes, exortando os sacerdotes que bendigam a Deus. O último versículo é os sacerdotes respondendo a essas pessoas. E eles respondem com uma bênção. Essa bênção só os sacerdotes que podiam dar. Então, o que acontece é, os peregrinos estão chegando em Jerusalém, cantando aos sacerdotes, exortando-os a bendizer a Deus com seu serviço, e esses respondem com uma bênção. Veja, ele fala: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Mas o que é isso? A gente nem sempre consegue imaginar, consegue ter na cabeça o que acontecia no Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era um lugar movimentado. Deus tinha separado das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, para servir no templo. E sim, eles cantavam, eles organizavam sacrifícios, eles limpavam, faziam segurança, recebiam as ofertas, guardavam. E o templo era um lugar movimentado, não só na Páscoa ou nesses eventos em que todo Israel se juntava, mas muita coisa acontecia no templo durante todo o ano. Primeiro que existiam os sacrifícios, sim, para perdão de pecados, onde um animal era morto. Mas existiam sacrifícios de gratidão. Quando alguém queria mostrar sua gratidão a Deus pela vida que estava tendo, ela também ia no templo
e também precisava da ajuda do sacerdote. Mas existia também incenso que devia acontecer sempre. Existiam várias regras, várias normas de que devia acontecer no templo. E mesmo quando ninguém fosse lá, os sacerdotes precisavam sacrificar em nome do povo. Então o que acontecia é que todo dia no templo tinha sacrifício, todo dia no templo tinha grande movimentação. No templo também sacerdotes expunham a palavra, liam a lei e explicavam a lei. No templo também levitas cantavam e glorificavam a Deus com música. Veja, era muito trabalho, era muita coisa que tinha que acontecer. E o que os peregrinos estão dizendo é: bendigam ao Senhor enquanto fazem esse trabalho. Sacerdotes, não deixem de bendizer a Deus. Lembrem o porquê que vocês estão fazendo isso. A pergunta que você pode me fazer é: tá, mas o que isso tem a ver com a gente? A gente não tem mais sacerdote. A gente não tem mais templo. A gente não tem mais levitas. Então, afinal, o que isso tem a ver com a gente? A gente não tem nem peregrinação. Eu queria ler 2 textos da Escritura que vai ajudar a gente a entender o porquê disso. Primeiro, vamos lá em 1 Pedro. Eu quero ler 2 versículos em 1 Pedro. Então eu vou ler 1 Pedro capítulo 2, eu vou ler o versículo 5 e vou ler o versículo 9. O versículo 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E depois o 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, hoje a gente não tem mais sacrifícios como no Antigo Testamento, mas nós temos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Hoje nós não temos sacerdote. Jesus é nosso único sacerdote, é o único que media nossa relação com Deus. É em nome de Jesus que a gente ora, é em nome de Jesus que a gente pede perdão. Mas o que Pedro explica é que todos nós somos sacerdócio santo, sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes. Agora não existe mais uma tribo, um grupo dentro da igreja como sacerdote, mas todos nós. Lutero chamava isso de sacerdócio dos santos. A ideia é que todo mundo pode oferecer sacrifícios espirituais a Deus, todo mundo pode conversar com Deus, pode orar, pode pedir, pode agradecer. A gente não precisa mais de alguém que medie. Então, o pastor, o presbítero, o diácono, ele não é um levita. Ele não está aqui se colocando entre a igreja e Deus. O pastor não está aqui porque a oração dele funciona e a sua não. Porque quando você pede, ele é o único que pode oferecer uma oração agradável. Não é assim. Mas afinal, como existe essa liderança na igreja hoje? Para que serve? O que os líderes da igreja, os pastores, os presbíteros e os diáconos precisam fazer se eles não são os únicos que devem servir, se eles não são os únicos sacerdotes? Vamos lá em Efésios 4, e é o outro texto que eu queria ler para vocês. Efésios 4, eu vou ler só o versículo 12. Eu vou ler o 11 e o 12 para ficar mais completo. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Na igreja, a liderança
ela existe, veja, esses dons são todos dons de liderança, ela existe para aperfeiçoar os santos para desempenharem o serviço. Agora não é mais um grupo que desempenha o serviço na igreja para os outros assistirem. Agora, todos nós temos nossa função. E o que a liderança tem que fazer é preparar todo mundo para desempenhar esse serviço. Diante disso, voltando para o nosso salmo, eu queria tratar 3 temas importantes desse salmo. Primeiro, que todos trabalhem na igreja, que todos assistam na casa do Senhor. Veja, em algumas línguas, como o inglês, a palavra para culto é serviço, é trabalho. A ideia é que você não vai assistir um culto, você vai trabalhar, você vai cultuar, você vai oferecer um serviço a Deus. Paulo, quando descreve a igreja, uma das metáforas que ele usa é a de um corpo. E quando ele usa a metáfora do corpo, ele diz que cada um de nós, somos um membro desse corpo. E cada um tem a sua função no corpo. E quando alguém não cumpre sua função, o corpo sofre, o corpo fica deformado. A ideia é que o olho enxerga, o pé não dá conta de enxergar. Mas se o olho tivesse que sustentar o nosso peso, ia doer, ia ser difícil. E a função da liderança hoje é te preparar para que você sirva na igreja. Esse salmo está falando para os levitas, na condição de quem tem que servir a Deus na igreja. Mas hoje ele fala a todos nós, porque todos nós temos que servir na igreja. E ele fala daqueles que assistem nas horas da noite. No templo existiam sacrifícios durante o dia. Existiam vários tipos de sacrifícios durante o dia. E era a hora que você aparecia, era a hora que o povo ia lá ver, era a hora que as pessoas reconheciam o sacerdote. Mas tinha trabalho à noite. Na verdade, à noite eles preparavam para o dia seguinte. Eles preparavam o ambiente, mas eles oravam, eles cantavam, eles deixavam tudo certo, tudo pronto para receber o povo e para adorar a Deus no outro dia. Eu imagino que não era a melhor das funções. E é assim na igreja. A gente tem diversas funções que não aparecem. O que eu queria que você entendesse é que Deus não te chamou para assistir o culto, mas para prestar assistência na igreja. Deus não te chamou para ser membro de uma igreja e de vez em quando vir aqui. Deus te chamou para servir dentro do corpo de Cristo, para exercer a sua função, seja ela qual for. E veja, quem define dom, quem distribui o dom segundo lhe apraz, não somos nós. Não, eu não escolho meus dons, eu não escolho minha função. Mas eu também não escolho a de ninguém. É o próprio Deus, no Espírito Santo, que distribui esses dons para que na igreja não falte nada. Me entristece está apenas assistindo, apenas tentando receber algum benefício de ser parte dessa igreja. Não é assim que funciona a igreja. Nós temos inúmeras funções precisando de ajuda. Para eu pregar aqui e aparecer na frente da câmera, tem sempre alguém ali, atrás da câmera, organizando tudo. Alguém que chegou antes de mim, que vai embora depois de mim, que precisa organizar tudo. Meu irmão, a igreja trabalha assim. E quando você não faz a sua função, alguns membros desse corpo estão sobrecarregados,
Alguns membros desse corpo estão sofrendo. A alegria aqui era que os peregrinos chegavam e podiam dizer para os sacerdotes que eles exerciam a função deles. Mas era para os peregrinos entenderem isso também. Quando os peregrinos chegavam no templo e viam as coisas acontecendo, eles já tinham cantado essa música. Até as crianças já sabiam que gente trabalhou por aquilo. Que aquilo não estava lá simplesmente daquele jeito. Eu não sei quanto tempo você passa pensando em quantas pessoas servem a Deus aqui na igreja, toda semana, todo dia. Eu não sei se quando você assiste um vídeo você pensa que alguém gravou, alguém editou, alguém colocou no YouTube, alguém te mandou o link, mastigou para você, fez todo o trabalho que pôde. Eu não sei se quando você vem aqui na igreja você pensa que as lâmpadas têm que ser trocadas sempre, que alguém limpa, que alguém organiza tudo isso. Quando você chega aqui e está tudo certo, meu irmão, trabalhe na igreja. Porque hoje Deus organiza a igreja desse jeito. E deixe que a liderança te aperfeiçoe nesse trabalho. Busque os líderes da igreja. Diga em que você acha que você consegue. Se você não sabe que dom você tem, pergunte. A liderança da igreja está te observando. Ela quer te incluir. Porque isso é igreja. Isso é bênção. Mas não só isso. Veja, o que estão conclamando que os sacerdotes façam é que bendigam ao Senhor. Eles falam, bendizei ao Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Não é fazer o serviço porque você gosta de fazer isso. Não é fazer o serviço porque você se sente completo assim. Talvez esse seja o problema de muitos dos que tentam trabalhar na igreja. Tentam trabalhar a serviço do templo aqui, a serviço de nós. Às vezes você até faz as coisas, mas você faz pelos motivos errados. Às vezes a sua vontade de vir e fazer é porque você não tem o que fazer em casa. É porque você se sente inútil. Às vezes no seu trabalho você não tem o reconhecimento que você quer, por isso você vem para a igreja e tenta ser um presbítero aqui e ter reconhecimento. Às vezes, todos os títulos que você ganhou aqui na igreja, você buscou de forma errada. Você precisa entender que o serviço na igreja é para bendizer a Deus. O serviço não é para te satisfazer. Veja, eu não estou dizendo que você não fica satisfeito, que Deus não te traz alegria e satisfação de servi-lo. Trabalhar para mim na igreja é prazeroso, é alegre. Mas eu não venho para cá porque é alegre. Se num dia eu não tiver muito afim, eu venho. Eu tenho trabalhado com brasileiros lá em Louisiana para a gente plantar uma igreja lá. Meus irmãos, tem dia que é muito alegre, que é muito maravilhoso. A gente tem visto pessoas que não conheciam a Jesus, pessoas que desprezavam o nome de Jesus, interessadas. E cada vez que de alguma forma eles se mostram entendendo e acreditando nisso e confiando em Jesus, traz muita alegria. Mas por muitos dias o trabalho não é tão legal. Quando uma reunião não vai tão bem, ou num dia que você está cansado, que você não está muito bem, e que ainda assim você tem que estar lá. Esses dias eu só trabalho, eu só não arrumo uma desculpa para não ir, ou para não estar com eles, porque eu faço isso para bendizer a Deus. O que é bendizer a Deus? Bendizer a Deus não é falar o que você acha que Deus é.
Bendizer a Deus é falar o que o próprio Deus se revela como sendo. Deus diz que Ele é poderoso, que Ele é bom. E bendizer a Deus é dizer essas coisas. Mas veja, não dá para ser hipócrita aqui. Não dá para dizer que Deus é bom e no coração tá chateado porque essa epidemia Deus não acabou com ela ainda. Não dá para dizer que Deus é poderoso, mas não orar para Ele mudar sem acreditar que Ele faria algo assim, que Ele consegue fazer algo assim. Não dá para bendizer a Deus dizendo que a Ele pertence a salvação se você não se importa em pregar aos outros e contar sobre esse evangelho maravilhoso que te salvou. Bendizer a Deus é falar o que Deus é, como Ele se revela. Mas é falar o que Deus é, como Ele se revela, do jeito que você acredita, do jeito que o seu coração te impulsiona a falar. Aqui ainda falam, erguei as mãos para o santuário. E o que significa esse erguer as mãos? Aqui não é um princípio de culto. Aqui o Salmo não está dizendo que para você adorar, para você bendizer a Deus, você precisa levantar as mãos. E quem não levanta a mão não está adorando. O que está trazendo é o porquê de levantar as mãos. Bom, a gente ergue as mãos porque a gente não tem nada. É assim, não é? Quando a polícia chega e ela manda as pessoas levantarem as mãos, é para você mostrar que você não tem nada. Se você chegar em casa e falar para seus filhos, mão para cima, é porque você quer garantir que eles não estão encostando em nada, que eles não têm nada nas mãos. O que você está mostrando ao levantar as mãos é que você não tem nada para oferecer a Deus. Que você vem de mãos vazias. Que o seu serviço, o que você trabalha para Deus, não é porque você tem muito, mas é porque Deus te deu. O que você faz é porque Deus te deu. É assim que a gente consegue ser humilde no nosso serviço. É porque a gente reconhece que a gente faz para Deus usando o que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu, as habilidades que Deus nos deu. Por fim, a bênção. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. O Salmo termina com essa bênção sobre aqueles que estão cantando. A bênção é maravilhosa. Veja, primeiro explica que é de Sião. E por que de Sião? Tá definindo qual é o Deus aqui que está abençoando, qual é o Senhor que está abençoando. Veja, não é qualquer Deus. É o Deus de Israel. É o Deus de Jerusalém. É o Deus de Sião. Sião era onde ficava a Arca da Aliança. Era onde ficava o símbolo que Deus se relaciona. Fez uma aliança com aquele povo. E é de lá. E é baseado nessa aliança que Deus abençoa. Mas por que Deus pode abençoar? Por que esse Deus? Por que eu posso confiar nessa bênção? E a bênção diz que é o Criador dos céus e da terra. Se você olha para o mundo e se admira de tudo que é criado, você sabe, você é lembrado que esse Deus é poderoso, que esse Deus pode te abençoar. Se o salmo anterior, o salmo que fala que é bom e agradável os irmãos viverem unidos, ele termina dizendo que é ali, nessa união, que tem a bênção. Esse salmo também, falando de nós servindo juntos na igreja, ele termina com a bênção. Porque se você está disposto a viver essa vida, se você está disposto a bendizer a Deus, se você está disposto a servir a Deus, Deus tem te abençoado. Você serve
com tudo que Deus tem te abençoado. Vamos orar? Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão poderoso. O Senhor que criou os céus e a terra, criou tudo que a gente enxerga. O Senhor que distribuiu dons a todos nós, partes, membros do seu corpo. Nós que estamos debaixo do Senhor, que é a nossa cabeça. Nós que servimos ao Senhor, bendizendo ao seu nome, não porque temos alguma coisa, porque não temos nada que o Senhor não nos deu, mas porque, em gratidão por tudo que o Senhor fez, nós nos oferecemos ao Senhor. Nós que entendemos que não existe uma tribo na igreja para servir, mas que todos têm dons, e que o que a liderança faz é potencializar, é ajudar cada um a conseguir servir. Tem misericórdia de nós quando não estamos fazendo nada, quando não estamos dispostos a servir. Tem misericórdia de nós quando servimos com a motivação errada. E nos ajude, Deus, a bendizer o seu nome como servos que assistem na casa de Deus. Em nome de Jesus. Amém.